Olá, seja bem-vindo a mais um programa Governança em Pauta, que você tem aqui na programação do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre o blockchain como ferramenta de governança em gestão de empresas. Nosso convidado é o Paulo Jordão, que é doutor em administração de empresas com ênfase em finanças, proprietário da empresa Blockchain Finance, com foco em cursos de criptomoedas e projetos de consultoria e membro do Núcleo de Pesquisas em Finanças e professor na Associação de Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro. Haja currículo, hein, Paulo? Seja muito bem-vindo. Olá, olá. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa ter um bate-papo aí produtivo com relação ao tema, que é um tema bastante novo e envolvente aí para o público tanto mais jovem, né, quanto o pessoal especializado, já avançado aí no mercado. Muito obrigada pela sua presença, Paulo. E a nossa anfitriã é a administradora Ana Carolina Mota, que é membro da Comissão Especial de Governança Corporativa, Compliance e Integridade aqui do CRA. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Érica. Boa tarde a todos. Professor Paulo Jordão, também é um prazer estar aqui também, podendo entrevistar o professor Paulo Jordão. Com certeza vai ser muito interessante, como ele mesmo falou, muito envolvente esse papo. Bom, vamos começar falando sobre o que é o blockchain e como ele pode ser utilizado nas empresas, nessas organizações que estão mudando a cada dia. Conta pra gente, Paulo. Claro, na verdade, o blockchain é uma tecnologia que surgiu a partir das criptomoedas, em particular do Bitcoin. Então, para entender um pouco do blockchain, né, da tecnologia do blockchain, é interessante voltar um pouco atrás e entender como é que surgiu esse negócio. Né? Então, o Bitcoin ele aparece, né, em 2009 no mercado, mas discussões anteriores haviam sido feitas lá por volta de 98. Né? O criador, que tem o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, que ainda não se sabe muito bem, né, se é realmente um grupo de programadores ou um programador específico, enfim, que surgiu aí nesse mercado. Então, com essa nova criptomoeda, que o pessoal, na verdade, no início, né, acreditava que fosse mais uma piada, uma brincadeira, começou a tomar forma no mercado e hoje em dia passa aí de alguns trilhões, é um mercado bem interessante, né, atualmente. E essa tecnologia, ela é caracterizada, né, por uma tecnologia descentralizada. Então, a ideia é parecer com uma espécie de grande livro-razão. Né? Blockchain é um grande livro-razão em que você, na verdade, pode modelar o layout dela em função do que você bem entende, né, para trabalhar. Então, a arquitetura da blockchain ela é uma espécie de modelo, de template, em que você pode utilizar para operações contratuais, para sistemas de segurança, votação online, financiamento coletivo, que é o famoso crowdfunding, seguros coletivos, registros de imóveis, né, ou inclusive para operações bancárias. E aí aquela coisa, né, essa moeda, né, essas moedas, elas trouxeram essa tecnologia e uma funcionalidade que é caracterizada por uma redução de preço, de custo, né, nas transações. Né? É claro que você acaba não tendo mais uma parte intermediária para fazer um envio de dinheiro, por exemplo. Anteriormente você tinha o banco. Então o processo era uma pessoa enviar, né, o dinheiro por meio de um banco, uma plataforma, para outra pessoa. Mas com a tecnologia, né, das criptomoedas, você consegue ter essa rede, né, peer-to-peer, né, conseguir mandar diretamente para uma pessoa. Então você trabalha num processo de descentralização, aumentando a segurança dela, né, porque a segurança da blockchain ela ocorre em função da dificuldade de se fraudar essa rede de dados descentralizada, porque acaba sendo difícil, né, você invadir ou ter controle sobre uma quantidade muito grande de computadores ao redor do mundo que utilizam criptografia e uma validação aleatória. Então é difícil você entender quais computadores que fazem parte da rede vão validar a transação. Né? Então você tem aí com isso, né, uma redução de burocracia absurda, né, um poupa-tempo muito grande nas operações, e é claro, com essa nova tecnologia, né, que é inviolável e tem essa característica, é descentralizada, né, e tem essa distribuição, você começa a atrair a atenção não só de investidores, especuladores, né, mas também de empresas, de governos, né, para entender como é que funciona esse negócio e como a gente pode aplicar isso.
né? Então, como é que esse negócio pode ser aplicado em empresas? Né? Um exemplo, né, pode ser aqui no Brasil, que são utilizadas já blockchains nos cartórios de nota. Então, você tem, por exemplo, o processo de autenticação de documentos com uso de blockchain. Né? E alguns especialistas em blockchain acreditavam que, na verdade, não, isso não ia acontecer e poderia matar os cartórios. E não foi isso, né? Os cartórios se reinventaram, assim como as empresas buscam essa reinvenção. Então, hoje em dia, a gente tem o sistema do e-notoriado, né, que é um processo online, onde o responsável, né, por hospedar a central notorial de autenticação, ela vai oferecer os serviços, né, de assinatura digital, de escritura, procuração, né, atas notariais, testamentos, etc., né, divórcios extrajudiciais, tudo de forma virtual. Isso daí é tudo, né, validado por meio dos processos de criptografia da blockchain, né, e em tempo praticamente real, né? A demora é muito pequena para fazer um negócio desse. E, inclusive, é interessante observar, né, que não só no Brasil, mas outros países abraçaram essa ideia, e hoje em dia o país que tem, né, mais essa tecnologia, né, conhecida como a República Digital, é a Estônia, né? Por mais que a gente não imagine, né, que é um país que... Né, quem diria? é um país que você não dá muito, né, porque era um ex-União Soviética, né, que começou a crescer, se desenvolver aí no pós-queda, né, da União Soviética, e hoje em dia é um país excepcionalmente aderido nessas novas tecnologias, então eles já trabalharam com votação online lá, quer dizer, é fantástico, você pega teu celular, né, coloca lá teu número, né, de eleitor, etc., e vota por lá, então é inviolável aquele sistema, né, você tem como fazer uma auditoria, né, fácil, né, de questões de votos, não é saber o voto da pessoa, não é isso, né, mas saber como é o processo de votação, né, onde é que aquele cara votou, né, quantas pessoas votaram em determinado lugar, eles fazem um controle em cima disso, né, e tem todo um trabalho, né, para você não conseguir identificar quem votou em quem, que esse não é o objetivo, né, mas o objetivo é fazer esse processo de votação de maneira rápida. E não só isso, né, transferência de dinheiro também, enfim. Então você tem uma enorme gama, né, de funcionalidades que ele está trazendo aí para a gente. E, Paulo, eu achei interessante você falar que é um template, né, que as empresas vão adequar ao seu dia a dia, à sua forma de trabalho. Isso quer dizer, veja se eu entendi bem, que ele serve para todos os tipos de empresa, todos os tamanhos de empresa, pequenas, médias, grandes, multinacionais, governos, como você já falou? Como é que é isso? Exatamente, ela pode ser adaptada, né, em função da tipologia da empresa. Então, desde uma farmácia, né, até uma rede de pães, de padaria, né, uma empresa multinacional, né, elas podem estar utilizando essa solução, né. Então, eu vou falar até um pouquinho mais para frente, mas, né, a respeito de algumas empresas que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que estão trabalhando em cima dessas moedas, inclusive a Forbes, né, chama atenção em cima disso daí, onde aparece lá na própria Forbes o Blockchain 50, né, que são as 50 maiores empresas que estão trabalhando com a tecnologia blockchain, né, para suas operações do dia a dia. Claro que são as maiores, né, então são aquelas que têm negócios aí acima de $1 bilhão, mas, né, para o pequeno negócio também é possível se adaptar. Agora, aquela coisa, né, existem desafios. Quais são? Primeiro, entender como é que funciona a linguagem linguagem de programação, desculpe, desse processo, porque aquela ideia, né, o programador ele vai desenvolver em função da linguagem que ele conhece. Então, né, quando você está falando em linguagem de programação, você tem aí, né, algumas blockchains que têm uma linguagem mais palatável, né, baseadas em HTML, né, que o pessoal conhece mais, né, outras que têm linguagens similares às que já são utilizadas hoje em dia para programação, como, por exemplo, a Solidity, que é uma linguagem programacional de programação para o processo da rede Ethereum, né? A Ethereum é uma outra moeda no mercado digital que trabalha também no mesmo sentido da Bitcoin, só que ela é uma das segundas maiores e a especialidade dela é a parte de contratos automatizados, né? Contratos virtuais que podem ser automatizados e facilitar, né, as trocas operacionais do dia a dia nas empresas, né? Érica, eu tinha uma dúvida, pegando esse gancho que o professor Paulo Jordão falou agora, você acha que tem, Paulo, quais seriam as consequências no setor educacional, assim, que tipo de mudança a gente pode ver nesse ambiente da educação
com as a gente já contribuições. está vendo uma mudança muito grande no ambiente da educação, né, com a pandemia principalmente, que é a questão de trazer isso daqui para o meio digital. Né? Então, não se tinha muito, né, alguns professores ainda mais, né, tinham uma resistência à tecnologia, né, ou ao novo, e a gente vê agora aulas online. Então, a gente está vendo muitos cursos, né, muitas novas, né, maneiras de se ensinar que antes não tinham e trazendo isso para o meio digital. Então, você tem agora um maior acesso à informação por meio digital que antes você não tinha. Então, professores de universidades federais, de universidades particulares, né, grandes nomes, né, conhecidos, que começam a aparecer efetivamente no meio, né, dando cursos inovadores ou cursos de programação, né, que antes eram fechados. Né? Você encontrava esses cursos mais em São Paulo, por exemplo. Né? Agora você encontra em outros lugares. Então, né, você tem uma difusão maior da tecnologia em si. Né? E não só da tecnologia por meio de cursos digitais, mas desse tipo de linguagem, dessa programação. Então, começam a surgir mais cursos que são mais abertos. Né? E para a parte de educação, efetivamente, com a blockchain, você tem soluções, como, por exemplo, questões de notas, processos seletivos, né? Você consegue fazer essa adequação. É claro que isso envolve um pouco, né, de investimento, né, que por enquanto ainda ele acaba sendo um pouco limitado, né, às empresas que podem pagar por consultoria, né, esse pessoal que entende um pouco mais a respeito de programação, né, ou pessoas que querem investir em um curso para isso. Então você tem cursos, né, que vão aí de R$ 500 a $2.000, né, e são cursos online, né, que você consegue fazer, até, né, próprios vídeos que você consegue encontrar no YouTube, né, que o pessoal, né, que é o self-learning, né, que tenta aprender sozinho, consegue desenvolver também. E quais são os maiores inibidores assim, para o blockchain se desenvolver cada vez mais? Eu acredito que alguns dos inibidores, né, que possam ser apontados aí, acredito que seja justamente esse acesso à linguagem de programação, né, dela, né, e claro, né, se as empresas vão ou não ter uma resistência nessa nova adoção, né, porque é uma coisa nova, né, então tudo que é novo ainda gera um pouco, né, de cuidado. Realmente isso é verdade? Né, porque muitas pessoas associavam blockchain a Bitcoin, né, e isso é uma associação que não é 100% verdadeira. Por quê? O Bitcoin trouxe essa moeda, mas o que ele trouxe que tem mais interesse é a tecnologia. Então o pessoal ainda, né, associava muito a blockchain a Bitcoin, Bitcoin especulação, a bolha, né, a uma falcatrua. Então não vamos investir nessa falcatrua, que isso é tudo golpe. Né? Então tem essa resistência com relação ao conhecimento do novo. Né? E eu acho que é um dos principais pontos, porque não é a adoção da moeda, é a adoção da tecnologia que é embasada pela moeda. Você não tem só o Bitcoin, você tem várias outras moedas, né? E moedas que são controladas até por empresas ou associações sérias, como, por exemplo, a rede Ethereum, como eu comentei, que trabalha com contratos inteligentes, ela é controlada, né, por uma organização, né, que está por trás do desenvolvimento dela. Ou seja, você conhece, são pessoas, né, o Vitalik, né, que é o presidente e, né, que toca, né, essa rede Ethereum. Agora já o Bitcoin não, eu não sei quem é o dono. Então se esse negócio, né, der algum problema, enfim, não tem com quem reclamar, literalmente, né? Já a rede Ethereum não, você tem uma associação por trás, né? Fora a questão da regulação, para você, né, tá entrando em cima de uma tecnologia baseada, né, em uma moeda dessa. Então ainda é muito nebuloso, né, como a contabilidade vai estar reconhecendo isso daí, como é que isso vai estar sendo tributado, né, aqui no Brasil. Né? Então tem alguns pontos que ainda estão se desenvolvendo, ainda estão se desenrolando. Né? Mas o interessante é que algumas empresas já começam a entender um pouco mais dessa tecnologia. Né? O BNDES, por exemplo, que foi foco da atenção aí de vários escândalos envolvendo, né, operações de lava-jato, né, questão de empreiteira, etc., eles já começaram a pensar, né, em soluções em que você conseguiria emitir, né, um token, né, que seria uma moeda virtual do próprio BNDES, para as pessoas que estariam envolvidas em contratos com eles. Né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa de construção, né, quero um fomento do BNDES para poder desenvolver alguma coisa. Então, o BNDES me paga em BNDES Coins, por exemplo, né, e eu só posso contratar os meus fornecedores, né, ou pessoas que estão trabalhando diretamente com o meu desenvolvimento
com BNDES Coins. Então, depois esse fornecedor vai lá no BNDES e resgata esse dinheiro. Então, você tem como ver o fluxo do processo, o fluxo da grana. Você não tem Totalmente rastreável, né? Exatamente, você não tem como perder isso de vista, né? Então, pode ter propina? Pode ter propina, mas com R$1, né? Com outra moeda, não com o dinheiro público do BNDES. Se a empresa que quiser tirar o dinheiro do bolso dela e pagar a propina ou qualquer coisa do tipo, isso aí está com a empresa. A gente não tem controle sobre o dinheiro da empresa. Agora, com o dinheiro público, que é o nosso dinheiro, né, isso já vai ser inibido, né, com esse tipo de processo, né, porque vai ter todo um conhecimento do dinheiro que está sendo distribuído na cadeia e o BNDES que vai pagar no final das contas. Então, esse é um exemplo, né, do meio público querendo já essa transparência para justamente, né, atender a critérios de governança cada vez mais claros, né, que é o propósito aí do nosso bate-papo de hoje, né? Então, vamos entrar nessa questão da governança, né? Como o blockchain pode auxiliar, pode ajudar as empresas nessa questão de transparência, de governança, de compliance? Como é que você vê isso? Então, a governança corporativa ela tem cada vez mais buscado essa questão de transparência, prestação de contas, né, equidade entre os próprios participantes, né, da empresa, né, e a compliance, né, claro que é a conformidade com relação à legalidade das empresas. Então, você tem uma questão inclusiva na blockchain na medida em que você consegue incentivar, por exemplo, a maior participação de votação dos acionistas nas assembleias gerais, quando a gente está falando de uma empresa, né, multinacional. Então, você muitas vezes tem ações de uma empresa, mas você não vai à assembleia, você é um acionista minoritário, você não está envolvido com aquele negócio, né? E com uma blockchain, né, com um sistema ligado à blockchain, você consegue já participar, né, mais ativamente, como, por exemplo, com o app, né, de uma companhia, né, de votação, por exemplo, né, e não só para uma participação aí ligada a questões de equidade, né, na empresa, mas você também pode trazer mais transparência, né, e até a prestação de contas aí, com o pessoal que envolve o conselho de administração, né? Então, o conselho de administração ele basicamente serve para quê? Né? Para fiscalizar as ações do presidente da diretoria, da autodiretoria da empresa. E como é que são tomadas essas decisões? Quem vota em quem? Como é que funciona? Né? Se realmente a fiscalização está funcionando ou não? Né? Então, também você consegue, né, estimular a participação, né, desse pessoal, né, do conselho, que muitas vezes até o cara não vai, né, na reunião, né? Então, estimular a participação do conselheiro, estimular a opinião dele, né, entender como as decisões da empresa vão estar sendo influenciadas de maneira positiva pelo conselho, né, estimular a transparência desse conselho de administração por meio dessa tecnologia, né? Então, você tem, né, pontos interessantes ligados, né, a esse processo, né? A compliance, por exemplo, também é outro ponto bastante interessante, né? Porque a ideia de você trazer, né, a blockchain para o campo da compliance, né, ainda mais no Brasil, que é um país complicado em nível, né, de imposto, lei, etc., né, você acaba tendo um maior controle sobre a gestão de risco corporativo, né, nessa parte regulatória da organização, o que acaba facilitando o processo de auditoria, né, a prevenção, né, de fraude, até detecção e identificação rápida, né, de processos de corrupção, né, lavagem de dinheiro, né, e etc., né, e outros problemas do tipo. Então, você tem como fazer, né, auditoria de uma maneira muito mais simples, muito mais prática. O pessoal da contabilidade adora, né, esse tipo de solução. Você chega lá e audita de maneira muito mais simples, né, o processo da empresa com esse tipo de tecnologia. Bom, aí você falou sobre a questão da governança, né, do compliance, mas e as ferramentas de gestão? Também teriam influência, né? Seriam influenciadas pelo blockchain? Sim, na verdade, com a blockchain você tem aí contratos inteligentes, como eu comentei lá no início, né, e você tem como fazer amarrações para o processo do dia a dia da empresa, processo operacional da empresa, para a própria gestão dela. Então, por exemplo, né, você consegue fazer amarrações em que, dando um exemplo, né, de internet das coisas, por exemplo, das máquinas de coca, né, então a máquina de coca tem uma capacidade lá de coca, Guaraná, enfim. Então, quando esse negócio vai acabando, né, você com a ideia de internet das coisas, aquele Internet of Things, né, você tem como programar, colocar um chipzinho lá, né, com acesso ao Wi-Fi, ou um plano de dados, né, a própria máquina ela consegue identificar com quanto de estoque ela tem, quanto é que está acabando, quanto não está acabando, né, e mandar uma mensagem imediatamente lá para o fornecedor, que vai carregar essa máquina,
né? Então, o fornecedor recebe um apontamento da máquina que precisa ser carregada, o fornecedor vai lá, carrega a máquina vai identificar que está cheia e dá o ok. E o fornecedor ganha lá o dinheiro dele, né? Isso daí sem envolver pessoas, fora a pessoa que está indo lá, claro, mexer na máquina, no processo. Então, você não precisa ligar para contas a pagar, né, para o pessoal do pagamento, né, para fazer transferência, etc., já cai direto na conta do cara. Então, esse é um exemplo de automação que você consegue fazer, né, que facilita muito a vida operacional do dia a dia. Fora também a ideia de equity tokens, né? O que é isso? É um conceito novo também, em que você consegue gerar tokens, né, moedas digitais, né, da própria empresa, que são associadas aos smart contracts, que são os contratos inteligentes, com o interesse, né, de gerenciar o processo de distribuição de dividendos, por exemplo, né, com relação aos acionistas. Então, você consegue fazer uma automação para pagamento que podem ser feitos de maneira automática, né? Então, você consegue fazer, né, com que a grana que vai ser distribuída lá por meio de dividendos seja diretamente transferida, né, para o acionista, na conta dele, sem necessidade de um contador ou um administrador para fazer esse processo. Você consegue fazer uma amarração direta. Fora também a questão de simplificação tributária, né? Você pode aí estar fazendo links com o governo, parcerias com o governo para questões ligadas à escrituração contábil, né? Você tem o SPED digital hoje em dia, né? Registros contábeis, enfim. Então você consegue fazer toda uma amarração, né? Não só para facilitar a tua vida no financeiro, na contabilidade, mas também no operacional da tua empresa, no dia a dia. Então você consegue, como eu comentei, fazer automações ligadas ao fornecedor, né, ligadas ao pessoal de contas a pagar, receber, enfim. Isso daí acaba reduzindo muito, né, o trabalho, né, das pessoas para fazer esse tipo de lançamento operacional e focar o quê? Nas questões estratégicas da empresa. Então você acaba matando o operacional e estimulando o quê? Estimulando ao pensar, né, você tomar decisões, entender a concorrência, né, verificar questões de otimização ligadas ao preço, né, aos custos do teu produto. Então isso daí que acaba, né, gerando aí de benefício, né, como ferramenta de gestão para as empresas. Agora, Paulo, isso que você falou me remeteu a uma seguinte reflexão, tá? Vai gerar uma agilidade tão grande operacional nas empresas que isso vai acabar, então, aumentando uma massa de desempregados ou vai possibilitar que outras pessoas também possam empreender, que vai facilitar, como vai mexer muito nos processos. E outra coisa também, que eu queria também trazer essa reflexão, à luz também da desigualdade de renda, né? Quer dizer, isso poderia contribuir para agravar ainda mais a desigualdade de renda, né, que tem no mundo inteiro, ou, pelo contrário, poderia ser uma forma das pessoas mais simples terem acesso à produção da riqueza também. O que você acha sobre isso? É aquela ideia, né? Isso é uma evolução. Então, por exemplo, na época do pessoal que, né, trabalhava como datilógrafo, né, acabou o datilógrafo e entrou aí, né, novas tecnologias que substituíram o cara, né? Assim como taxista versus Uber. Então, você tem novas tecnologias que trazem essa comodidade, essa agilidade para a empresa, né? Então, à medida em que você acaba facilitando, agilizando, né? Como a própria cancela de shopping, né? Que antigamente era aquela pessoa que ficava dentro da cancela, fazia o pagamento, etc. Hoje em dia não, você vai lá na máquina do shopping e paga. Certamente o cara do shopping que ficava na cancela perdeu o emprego, né? Então acaba realmente gerando, né, uma economia em função da falta da presença física de pessoas, né, nessas atividades, em função da automação, é claro, né? Mas é aquela ideia. A ideia é da reinvenção, né? O pessoal realmente tem que buscar essa reinvenção, e principalmente ligada a novos processos tecnológicos. Então, de primeira mão, claro, né, toda nova tecnologia gera esse processo de perda, né, de desemprego, né? Infelizmente, faz parte do processo evolutivo tecnológico, né, ao longo do tempo. Né? Assim como nas linhas de montagem, a gente viu, né? Antigamente um monte de gente que trabalhava em linhas de montagem de carro, hoje em dia é tudo automatizado com maquinário, né? Então, o maquinário gera, né, uma economia de escala, gera um aumento de lucro para a companhia, claro, né, por conta o quê? De reduzir pessoal, né, mão de obra humana, né? Então, a ideia, né, seria justamente o governo estimular esses processos de especialização mesmo, né, de software, programação, nos SENACs, nas redes S da vida, né, SENAC, CESP, etc.,
né, para trazer ao jovem, né, que já é muito, inclusive, antenado a novas tecnologias, né, a maioria do pessoal que investe no mundo de criptomoedas, por incrível que pareça, são jovens, né, então universitários, né, ou pessoal que não é universitário, mas que é jovem, né, que tem essa paixão por tecnologia, né, então esse estímulo cada vez maior ao novo, né, isso daí gera, no longo prazo, né, uma inclusão digital das pessoas, né? Então, essa que é a ideia, os governos gerarem essa inclusão digital para poder, né, fazer com que essas pessoas futuramente sejam absorvidas em outros pontos, ou inclusive gerem seus próprios negócios, né, baseados em blockchain, por exemplo. Muito bem. No início, você falou para a gente que ia trazer uns exemplos, né, de tudo isso que a gente está falando. Fala aí um pouquinho, explica esses cases para a gente, Paulo. Então, como eu comentei, tem o Blockchain 50, né, que é um grupo das 50 maiores blockchains que a Forbes está gerando, né? Então, se entrar no site da Forbes, você vai conseguir ver, né, algumas das principais 50 maiores empresas, né, que são líderes nesses setores e tem pelo menos 1 bilhão, né, em receita distribuída com esse processo. Então, algumas conhecidas, né, que eu trouxe aqui para a gente comentar, é o Ant Group, não sei se vocês conhecem, da formiguinha, né, de origem chinesa. Então, ele tem o spin-off do Alibaba, não sei se vocês conhecem essa rede de compras online, né, que tem mais de 50 aplicativos de blockchain com desenvolvimento na plataforma deles, na AntChain, né, que é um exemplo aí de Open Chain que foi lançado em 2020, para poder permitir, né, que as empresas pequenas e médias pudessem trabalhar com tecnologias de blockchain em contratos inteligentes. Né? Para quê? Para reduzir custo. Né? Agora você tem 6 mil usuários, né, que assinam 100 mil contratos inteligentes e facilitou 400 milhões de transações. Só isso na Ant Group. Bom, o Baidu é uma outra empresa também, um gigante aí de pesquisas de fintech, né, que tem do Xiaoman Financial como o braço financeiro deles. Eles introduziram mais de 20 soluções em blockchain. Uma delas foi a LibraChain, né, que está servindo aí como infraestrutura para os 3 tribunais de internet da China que lidam com disputas de direitos autorais e comércio eletrônico por meio de litígios virtuais. Então, para vocês terem uma ideia, até o momento, mais de 35 milhões de evidências eletrônicas foram apresentadas no Tribunal de Internet de Pequim, né, baseada nesse processo com essa moeda. Carrefour, também uma empresa conhecida francesa, eles têm a utilização da blockchain também. Essa rede, ela monitora mais de 30 linhas de produtos na cadeia de compra dela, incluindo ovos criados em fazendas, salmão norueguês, queijos. Né? Esses produtos são marcados com QR Code que dá mais informações aos clientes sobre a origem dos alimentos, para entender, né, se realmente a origem, né, é uma origem de procedência adequada ou não. Então, o Carrefour ele afirmou, né, que tem esse recurso e impulsionou as vendas dele. Inclusive, ele pretende expandir para 100 linhas de produtos novos até o ano que vem. O Credit Suisse, né, também banco que trabalha aí com esses processos, né, de pagamentos, principalmente para liquidação de negócios e ações listadas nos Estados Unidos. Né? A gente tem o Equinor, né, que é uma petrolífera, que tem mais de 10 projetos de petróleo de energia eólica com blockchain, incluindo o megacampo que eles estão trabalhando hoje em dia no Mar do Norte. A HSBC, né, um dos principais bancos aí do nosso meio, inclusive, né, que trabalha com blockchain para aumentar a eficiência dos fluxos de câmbio entre as agências globais. Então, desde 2018, aliás, você tem aí 1,9 milhões de negociações com um valor de 1,7 trilhão de liquidação nesse grande livro, né, contábil do HSBC. IBM também é uma das principais, ela está trabalhando em cima de blockchains para companhias, desenvolvimentos para companhias e para ela, né? Então, ele desenvolveu um aplicativo chamado Digital Health Pass, que permite que as organizações consigam verificar, né, o teste de Covid-19, por exemplo, do indivíduo e os resultados da temperatura. Né? A Microsoft também trabalha com blockchain ligada a essas novas tecnologias e teve um desenvolvimento que trabalha com gerenciamento, por exemplo, de royalties, em conjunto com a Ernst Young. Né? Assim como também os jogos de Xbox, né, que foram os primeiros a usar esse novo sistema de pagamento de royalties automáticos, né? Ou seja, pinga direto na conta dos donos responsáveis, né, sem precisar passar, né, por um intermediário ou ter um tempo, né, para poder fazer com essa compensação.
Então o cara vai lá no Xbox, no programa, compra online um joguinho, né, e automaticamente pinga os direitos autorais na conta de quem precisa. Né? Assim como isso acontece também com contratos automatizados para música. Né? Então, por exemplo, a Rihanna grava uma música, joga lá no Spotify da vida e alguém baixa lá a música dela, a Rihanna já ganha o dinheirinho dela lá, automaticamente, sem passar por gravadora, etc. Ela pode gravar no estúdio da casa dela, né, e fazer esse processo e vai pingando lá os royalties na conta dela direto. Né? Então é um exemplo, né, também. Então esses são os principais exemplos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, né, mas caso tenham, né, maior interesse em relação a isso daí, vocês podem entrar lá no site da Forbes, né, para dar uma olhadinha nessas 50 maiores empresas que usaram essa tecnologia nos últimos anos. Maravilhoso. E, além de ser interessante, né, a gente vê isso, é interessante que pode ser que abra novas, como disse a Ana, pode ser que surjam novas oportunidades. Né? Então, nessa seara, eu te faço duas perguntas. Como atrair mais pessoas, né, para essa ferramenta, sejam empresas, sejam profissionais, né? E como isso vai se valorizar no mercado financeiro, Paulo? No mercado brasileiro, desculpa. Então, para atrair essas pessoas, o interessante, como eu comentei, é transparecer, popularizar essas linguagens de programação, né? Oferecer cursos, né? Trazer esse pessoal para dentro dessa nova linguagem. Você não vai participar de uma coisa que você não entende. Né? Então, isso daí é trazer, né, essa ideia de ser algo palatável, né, para as pessoas, como soluções baseadas em blockchains que trabalhem com HTML, né, como, por exemplo, a rede Chain da NEM, né, a linguagem Solidity, que é muito parecida com o VBA, né, ela tem essa característica, né, de ter essa similaridade, né, mas trazer cursos para isso daí. Né? E é claro, o mercado brasileiro ele pode ser beneficiado nisso daí, onde você está falando em que é um mercado, né, que tem uma ânsia, né, por redução de custos, né, cuidado com a coisa pública, né, questões ligadas à corrupção, né, e também para trazer mais investimentos que fugiram do nosso país ao longo aí do processo de Covid-19, né, processo conturbado aí com relação a expectativas políticas, né, se vai sair reforma da Previdência, se vai sair, né, reformas administrativas, porque saiu a reforma, mas aí o pessoal está falando já é uma nova reforma, né, porque, né, a gente teve essa crise do Covid, enfim. Então, o que a gente está precisando agora é o quê? Investimento. Né? Investimento a gente consegue com o quê? Né? Com novos desenvolvimentos, né? Com obras, né? Isso tudo você pode trabalhar em cima de quê? De novas tecnologias que facilitem isso e mitiguem o processo de corrupção, né? E, como comentei, né? Ter cuidado com a coisa pública, porque, afinal de contas, é a nossa grana. Né? Bom, e para você? Agora vamos falar para você. Quais são as expectativas que você tem quanto ao uso dessas tecnologias, quanto ao uso das criptomoedas, pensando em tudo que você, nessa tua carreira, né, doutor, né, especialista na área, como que você vê esse futuro, Paulo? Bom, a ideia, na verdade, é você trazer essa tecnologia, né, tanto da Internet of Things, que é o que a gente mais usa, né, você tem hoje em dia, né, a Alexa, você tem hoje em dia, né, Smart TVs, smartphones, enfim. Então você tem uma grande gama de tecnologias que podem gerar e impulsionar, né, esse processo de tecnologias ligadas a essas criptomoedas, né, assim como a própria utilização e evolução monetária, que é uma das possíveis consequências, né, que vários especialistas concordam, né, com relação à evolução monetária, porque é aquela velha história. A gente teve lá atrás, né, ideia de escambo, né, troca, depois veio papel, aliás, veio metais, vieram os metais, né, ouro, prata, depois o início do papel moeda, né, que é aquela troca por certificados, depois o papel moeda, a moeda fiduciária que é utilizada até hoje. Então ele é mais visto como uma evolução nessa essa ideia, né, de criptomoedas, só que não, imagino eu, né, que não a utilização de uma moeda dessas que existe atualmente no mercado substituindo uma moeda, né, de um país, por exemplo. Eu acredito que seja muito difícil. Né? Eu acredito mais na tokenização da moeda, ou seja, o real, por exemplo, virá um real token, né, para facilitar a vida da gente, aumentar, né, questões ligadas ao controle, né, para fazer, enfim,
de repente você não precisa mais fazer imposto de renda, né? Você consegue ver aonde o seu CPF gastou grana, né? Então você vai ter uma facilidade muito grande, o que acaba sendo um pouco irônico, na verdade, porque as criptomoedas foram criadas, né, foram desenvolvidas por hackers anarquistas. Então a ideia deles era o quê? Era fugir desse controle, quebrar o controle, etc., do sistema, e na verdade pode ser virado, né, ao contrário, e gerar um controle absoluto total, né, em cima do que a gente está gastando. Até se gastar um papel, uma bala, né, comprar uma bala, o governo vai estar sabendo, porque ele pode atrelar, né, aquele número do Realcoin, por exemplo, ao teu CPF, né? Então a Receita vai estar sabendo o que você está comprando. Você não vai precisar mais fazer imposto de renda, né? Vai ser tudo automatizado. Então acredito que esse seja, né, o principal ponto em relação a essa expectativa com o futuro das tecnologias envolvendo as criptomoedas. Bom, e quando o papo é bom, acaba rápido. Já estamos com mais de 30 minutos de entrevista, mas antes de acabar, eu queria te fazer uma pergunta. Ana, eu tenho certeza que você também vai se interessar por ela. Paulo, como que você vê oportunidades nesse mercado de blockchain, de criptomoedas, para os profissionais da administração, para os estudantes da administração? Deixa um recadinho para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, sobre como você vê a atuação desses profissionais no mercado. Bom, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte, né? A administração é focada em quê? Gestão, né? Então a gente viu que essa ferramenta é muito forte, né, para a área de gestão, de transparência, prestação de contas e principalmente o quê? Redução de custos, né? Então a ideia, né, é focar nessa parte de gestão, de desenvolvimento de negócios, né, principalmente aí nessa nova economia onde a gente está estimulado, né, a empreender, né, principalmente com o MEI, né, o pequeno negócio, né, desenvolver aplicativos, inclusive a Samsung, ela lançou há pouco tempo, né, um pool de aplicativos similar ao Apple Store, só que é o Samsung Store, baseados em aplicativos de blockchain. Então, ao invés de apps, tem os B-apps, né, que são os apps de blockchain. Então, isso daí estimula muito, né, o desenvolvimento desse novo público, aí, do público jovem, para desenvolver, né, novos aplicativos, jogos, né, baseados na nova tecnologia, né, e empreendimentos de maneira geral. Então, acho que, né, seria por aí, né, focar em questões ligadas à gestão, né, custos, transparências e empreendedorismo, né, que é aí ligada ao crescimento pessoal de vocês. Perfeito. Ana, muito obrigada por ter sido a nossa anfitriã, por ter trazido o Paulo aqui no Governança em Pauta para esse papo tão bacana que a gente ainda teria muita coisa para falar, né? Verdade. É um assunto bem extenso mesmo, né? Bem extenso e muito interessante, quer dizer, e está numa fase assim que ainda está começando, não é isso? Exatamente. Ainda tem muito que desenvolver e trazer muitas mudanças ainda para o ambiente, né, do mercado, né? Também queria agradecer muito também toda essa estrutura do Conselho Regional da Administração, né? Também a presença do professor Paulo Jordão. Eu agradeço aí pelo convite de vocês, né? Sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. E na próxima, certamente, né, será um grande prazer poder participar de futuros encontros ligados a esse processo aí, né, trazendo cada vez mais temas novos aí para o pessoal de casa, né, ligado aí a blockchain, criptomoedas, que é um assunto que está quente aí no momento. Opa, eu ia fazer o convite, mas agora já nem preciso, que ele já se comprometeu com você, que está assistindo a gente, ele já se comprometeu que vai voltar. Eu ia convidar, mas já que ele já fez, a gente vai receber muito bem recebido, né? Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Governança em Pauta. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabem, sempre um novo tema, sempre coisas atuais sobre governança, sobre compliance, sobre integridade, sobre mercado, sobre a administração aqui no programa. Te espero no próximo. Tchau, tchau.